Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a ordem dos autores, qual o significado da ordem de cada um dos autores num artigo científico. Eu sou a Mariana Goldin, sou bióloga e doutora em Ciências da Saúde. Se tu é novo por aqui, seja bem-vindo, aproveita e já se inscreve no canal, que eu criei esse canal justamente para ajudar alunos de graduação e pós-graduação na sua jornada acadêmica científica. Então, principalmente para os alunos da área da saúde, né? Então, a gente vai estar aqui com conteúdos que vão estar agregando e facilitando a tua vida científica. Nesse vídeo, a gente vai estar falando especificamente sobre a ordem dos autores em um artigo científico. Já te adianto que não existe uma regra exatamente, não existe nenhum livro dizendo, ou um manual dizendo que tem que ser dessa maneira. O que eu vou estar falando aqui é o que a gente vê frequentemente nos artigos, que é como se fosse um padrão que a gente vê pelo menos na área da saúde. Pode ter diferença para outras áreas científicas, mas na área da saúde é o que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O que a gente vê é o seguinte: o primeiro autor é o autor que é o mais envolvido na pesquisa, né? Então, o primeiro autor geralmente é o que executou lá todas as etapas da pesquisa, é o autor que liderou a escrita também desse artigo científico. Então, se um projeto de mestrado, né, depois resultou em um artigo científico, esse mestrando vai ser o primeiro autor. Se é um projeto de doutorado, esse doutorando vai ser o primeiro autor do artigo científico, né? Então, é o autor, né, o pesquisador que estava lá na frente, liderando a organização, a execução desse trabalho, né? Então, estava envolvido em todas as etapas, por isso ele é o primeiro autor. Isso é interessante porque o primeiro autor, ele vai ser o autor que, quando a gente faz lá uma citação, é o sobrenome dele que vai estar lá aparecendo, né? Se tiver vários autores, vai ser o sobrenome do primeiro e depois escrito tal e o ano. Então, por isso que ele então vai estar dando o seu nome para o artigo científico. Então, essa importância do primeiro autor, justamente, né, ser o que está liderando. Outra figura importante nessa ordem é o último autor. O último vai ser o coordenador dessa pesquisa, né? Então, o orientador desse aluno, né? O coordenador do grupo de pesquisa como um todo, né? Ou quem coordenou esse projeto em específico. Ele vai ficar lá no final, né? Então, isso é importante que ele vai ter muitas vezes um valor extra para editais, né? O último autor ou o primeiro autor, em alguns editais de seleção para professor ou para pós-graduação, o aluno ganha um ponto extra se ele é o último ou o primeiro colocado na ordem dos autores. Então, por isso, essas duas posições de destaque. Mas e os outros, né? Os outros, do segundo ao penúltimo, são autores tanto quanto os outros, né? Tanto quanto o primeiro e o último. Mas o que se vê é também que o segundo autor, em algumas revistas, pode ser sinalizado que ele teve tanta importância quanto o primeiro. Então, fica como se fosse dois primeiros autores, né? Então, se um trabalho teve um envolvimento equivalente de dois alunos, então, existe essa possibilidade em algumas revistas de colocar o primeiro e o segundo autor como equivalentes, né? Então, o segundo autor, então, geralmente é um aluno que também teve bastante envolvimento, mas dali do terceiro em diante, todos os outros que colaboraram. Então, se tu ficou em terceiro lugar ou em quinto lugar, não se preocupa, né? O quinto não é menos autor do que o terceiro, não é menos do que o primeiro. Todos são autores iguais, essa publicação vai estar valendo para o currículo de vocês da mesma maneira. Então, pode ficar tranquilo. Mas uma ressalva é, se tu tiver a colaboração de outros grupos de pesquisa, coloca esses pesquisadores, então, ali no meio, né? Porque eles estão agregando a essa pesquisa que vocês estavam desenvolvendo, e coloca como penúltimo autor o coordenador desse grupo de pesquisa que colaborou, né? Então, fica por último ali os professores coordenadores e os outros pesquisadores que colaboraram no meio, e o primeiro lugar, quem realmente liderou essa pesquisa. Então, isso é importante a gente saber. Por quê?
Saber a ordem dos autores pode facilitar para a gente estar encontrando mais artigos desse mesmo grupo de pesquisa. Então, se tu encontrou um artigo científico bem interessante, tu pode pegar e pesquisar lá no PubMed ou em outras bases de dados o primeiro autor, né, para tu encontrar mais trabalhos que sejam relacionados àquele ali em específico, ou também tu pode pesquisar mais artigos sobre o último autor, que então tu vai estar vendo mais artigos daquele grupo de pesquisa como um todo. Então, fica a dica. E aqui na legenda eu tenho um link para o meu curso de pesquisa científica. Dá uma olhadinha. Dependendo de quando tu estiver assistindo, pode ser que as inscrições não estejam abertas, mas te inscreve aqui para participar da lista de espera, que eu vou te avisar assim que as inscrições estiverem abertas. Então, até o próximo vídeo.